Fala galera, beleza? Aqui é o professor Thiago Wesley falando com vocês e essa é a nossa primeira de algumas poucas videoaulas que a gente vai falar sobre cálculo algébrico. É um conteúdo ali do 8º ano, tá bom? É um conteúdo extremamente simples, mas que a gente às vezes não consegue aprender direito no 8º ano, mas ele serve para qualquer época da nossa vida estudantil. Ele é extremamente importante, por quê, pessoal? Por causa que a gente vai ver que a matemática agora, ela não é somente números como a gente estava acostumado. A gente coloca as letras para que a gente possa buscar um número que a gente queira, né? Que um determinado exercício, uma equação que nessa etapa vocês já sabem resolver, vocês consigam encontrar o valor numérico dessa equação. Mas mais importante que isso, muito mais importante que isso, é por causa que com o cálculo algébrico, a gente pode demonstrar, a gente pode expressar as fórmulas de uma forma genérica. Então, o intuito dessas videoaulas é serem videoaulas curtas, só mostrando algumas particularidades ali, para que não fique maçante. É importante que vocês tomem nota no caderno. Tranquilo? Então, começando aqui, eu trago para a gente aqui, olha, um retângulo aqui de altura A e de base B. Professor, mas o senhor já coloca a letra para a gente ali? Ah, digamos aqui, olha, que eu tenho aqui escrito aqui, que a altura do meu retângulo aqui é 2 e a largura do meu retângulo aqui vai ser 5, por exemplo. Como que eu calcularia aqui, olha, a área desse retângulo? Eu calculo a área desse retângulo multiplicando 5 vezes 2. Base vezes altura, isso aí a gente já aprende já. 5 vezes 2. Então, a área desse retângulo vai ser igual a 10 unidades de área, beleza? Eu coloquei unidade de área, pessoal, abrindo um parênteses aqui, por causa do seguinte. Eu não expressei para vocês aqui qual que é a unidade de medida, se é centímetros, metros e tudo. Então, eu coloquei unidade de área só para a gente ver que o 10 representa uma área, tá bom? Vamos calcular então aqui, vamos calcular o perímetro desse retângulo aqui. Para eu calcular o perímetro desse retângulo, vai ser a soma de todos os lados aqui, olha. 2 mais 5, se aqui mede 2, aqui do lado também mede 2, então mais 2. Se aqui mede 5, aqui em cima também mede 5. Então, mais 5, beleza? Então, o meu perímetro aqui vai ser igual a 14 unidades de comprimento. Unidade de comprimento, a mesma coisa pela unidade de área lá em cima. Lá. Só que olha só para vocês verem aqui, eu quero calcular de uma forma genérica. Eu quero escrever a fórmula para calcular a área de um retângulo. É bem simples. A gente pegou aqui, olha, que a área de um retângulo, está do lado direito aqui de branco aqui, vai ser igual a base vezes a altura. Eu vou chamar de A aqui no caso aqui, beleza? Então, base vezes altura. Foi justamente isso que eu fiz aqui, olha, 5 vezes 2. Aí eu quero calcular o perímetro aqui. O perímetro é mais legal de calcular, olha só, da gente escrever a forma. Vai ser A mais A, por causa que aqui, olha, tem esse 2 e esse 2, mais B mais B. Por que 2 vezes o B? Porque eu tenho 2 vezes o 5 aqui, olha que legal. Então, meu perímetro aqui, olha, vai ser igual a mais A, eu tenho 2A, mais B, eu tenho 2B, beleza? Então, meu perímetro vai ser 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. E foi exatamente isso que eu fiz aqui embaixo. É claro, senhoras e senhores, que no cálculo algébrico a gente precisa de ter algumas noções aqui de números, né, do que a gente está querendo. Digamos aqui, olha, eu quero, exemplo, tá, gente? Eu quero o dobro de 2. Quero o dobro de 2. Vai ser igual a 4, todo mundo concorda. Eu quero o dobro de 5. Vai ser igual a 10, todo mundo concorda. Eu quero o dobro de 10. Vai ser igual a 20. O que eu estou querendo explicar para vocês aqui? Olha, se eu quiser colocar de forma genérica, eu quero o dobro de um número qualquer. 2 vezes x. Isso é igual a 2x.
Olha só, eu só substituí o número pela letra, é muito tranquilo. Vamos com triplo? Ah, eu quero o triplo de 2, beleza? Isso vai ser igual a 6. Eu quero o triplo de 5. Isso vai ser igual a 15. Eu quero o triplo de 10. Isso vai ser igual a 30. Ah, eu quero o triplo de um número qualquer, que eu vou chamar esse número de x aqui. Isso vai ser igual a 3x, beleza? E a mesma coisa acontece com a metade. Então vamos colocar alguns exemplos aqui num outro quadro aqui que eu vou puxar para a gente, para facilitar. Olha só, eu quero o dobro de um número, eu chamo de 2x. Eu quero o triplo de um número, eu chamo de 3x. Eu quero o quádruplo de um número, 4x. Pegaram? Pegaram aí a linha de raciocínio? Eu quero o quadrado de um número, então vai ser x ao quadrado. Eu quero o cubo de um número, x ao cubo. Eu quero a quarta potência de um número, x à quarta. E ambos aqui, olha, assim por diante. Também funciona com a divisão. Eu quero a metade de um número, x dividido por 2. Lembrando que na fração, esse sinalzinho aqui, olha, o tracinho significa divisão. Eu quero a terça parte de um número, x dividido por 3. Eu quero a quarta parte de um número, x dividido por 4, e assim por diante. Fácil? Então vamos lá. Eu quero a raiz quadrada de um número. Então, raiz quadrada de x. Eu quero a raiz cúbica de um número. A raiz cúbica de x. Eu quero a raiz quarta de um número. A raiz quarta de x. E assim por diante. Então é bem tranquilo da gente pegar e representar. Ah, eu quero... Exemplo, tá, gente? Eu quero o quadrado de um número somado com 2. Então, olha, x ao quadrado, o quadrado de um número, somado com 2. É só escrever na linguagem matemática. Para escrever é mais fácil que português. Olha só para vocês verem aqui, mais um exemplo aqui, olha. Eu quero o cubo de um número menos a sua metade somado de 3. Então aqui, olha, eu quero um cubo de um número menos a sua metade somado com 3. Olha só, escrevi na linguagem matemática aqui. Bom, pessoal, aqui é a nossa primeira aula aqui, como é que vai representar esses números, então a gente já precisa colocar aqui qual que é o nome na expressão algébrica dessa letra. Vou colocar aqui, olha, x. O x, ele é chamado de variável. Ele é chamado de variável, beleza? Então, ele pode assumir qualquer valor. Então, em uma expressão algébrica, daqui a pouco a gente vai explicar, lá dentro de monômios, o que significa cada parte. Pessoal, beleza? Assistam a sequência das videoaulas aí, que foi feita diretamente, exclusivamente para vocês. Forte abraço e até a próxima. Valeu!